João capítulo 3, ou capítulo 16, verso 33, põe na tela, por favor. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Salmo 34, verso 19. Salmo 34, verso 19. Eu espero. Isso. Muitas são as aflições mas o Senhor de todas o livra. Bom, deixa esse texto e eu repito outro. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenha paz. No mundo tereis isso. Aqui diz: muitas são as do justo, mas o Senhor de todas o livra. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra e continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós temos dois textos, um no Novo Testamento e um no Velho, falando das aflições. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas precisaríamos de bom ânimo, precisaríamos de forças para enfrentarmos essas aflições. O Velho Testamento talvez nos ofereça uma informação mais pontual, né, no que diz respeito a aflições. Ele diz: muitas são as aflições do justo. Preste atenção, porque nos dois textos nós temos o alerta das aflições, mas se você observar os Salmos, ele diz que muitas são as aflições do justo. No mundo tereis aflições. Isso. Me parece que essa é uma palavra meio universal. No mundo, trazendo uma visão globalizada, todos nós enfrentamos aflições. Porém, tem um grupo que me parece foi privilegiado com a expressão, certo? Muitas aflições. Quando nós olhamos para o Salmo, o salmista não descreve apenas quem vive aflições. Ele disse: muitas são as aflições de quem? Quem é a classe que vai ter que enfrentar mais aflições do que os outros? O Novo Testamento diz: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Está certo. Isso significa que todos nós teremos aflições, mas tem uma classe que ela veio privilegiada. O salmista diz que muitas são as aflições de uma classe. Que classe é essa? A classe dos justos. Aquele que planejar viver com justiça no mundo injusto, aquele que planejar e desejar viver corretamente no mundo incorreto, aquele que planeja viver de forma direita no mundo torto, ele precisa estar preparado, porque para ele virá uma carga a mais. Aquele que planeja negociar num ambiente justo, ganhar dinheiro de forma justa, namorar de forma justa, se casar de forma justa, aquele que desejar viver utilizando a justiça como parâmetro de vida, para esse tem uma dose maior
de aflição. Pode notar, todos têm lutas, mas quanto mais justiça alguém planeja trazer para a sua vida, mais sofrimento ele traz com essa justiça. Essa é a grande verdade. E a Bíblia nos alertou sobre isso. E hoje meu propósito é só fazer uma reflexão sobre 3 geradores de aflições. 3 ambientes que fazem com que as pessoas vivam num ambiente de aflição. Porque a proposta é nos paralisar. Nós estamos numa quarta-feira de campanha, onde normalmente nós solicitamos às pessoas que se posicionem com foco. O que é a campanha? É apenas a solicitação para que você durante 7 semanas se posicione de forma focada, esteja aqui para clamar ou clamar por seu propósito, seu objetivo, unindo a sua fé, a fé das outras pessoas, ouvindo testemunhos de pessoas que já alcançaram vitória. É simplesmente isso. Mas aqueles que planejam alcançar vitória vão precisar lidar com as oposições. Por isso Jesus disse: aprenda a lidar com as aflições. E se for justo, elas serão muitas. Tá certo? O prêmio que você irá receber por essa conduta não está na terra. A terra vão te chamar de bobo. Na terra vão te rotular como alguém que planeja ser santinho, perfeito. Porque até nas acusações das pessoas, a proposta é paralisar você, mudar sua conduta, perverter o seu bom costume. É assim que funcionamos. Todos nós sabemos de antemão que não somos perfeitos. Todos nós sabemos que o que aceitamos com o Evangelho foi a proposta de ser inserido num processo de santificação, onde a cada dia buscamos melhorar nossa performance, melhorar nossa conduta. Mas para isso vamos ter que sobreviver a 3 geradores de aflição. E o primeiro gerador de aflição, talvez um dos maiores que vamos enfrentar ao longo da nossa caminhada, é o excesso de passado. Lidar com o apego ao passado, com o excesso de passado, que aqui, de uma forma simples e até com pouco conhecimento, eu quero rotular como depressão. Me parece que as pessoas que armazenam passado demais, que estão muito aprisionadas ao passado, elas terão e sofrerão com muitas aflições. Eu separei algumas pessoas que não souberam como diluir o passado, tiveram muita dificuldade para continuar vivendo, carregando consigo seu passado. Então elas precisavam fazer alguma coisa. E diga-se de passagem, quem carrega o passado consigo pode ter muita dificuldade para lidar com as adversidades. Talvez por isso, Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, verso 21, diz: traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Seja seletivo na hora de mexer nas suas memórias. Preste atenção, memória não tem a ver com presente. Memória não tem a ver com futuro. Memória só tem a ver com passado. Ninguém pede para você se lembrar do amanhã. Ninguém pede para você se lembrar nem mesmo do presente. Porque se você tiver que lembrar do presente, significa que ele já é passado. É assim que funciona. Eu vejo muitas pessoas sofrendo umas grandes aflições porque tem problemas com o seu passado. Eu separei alguns personagens aqui, não vou falar muito,
mas assim que eu falar, provavelmente você já vai conseguir fazer a conexão. Vamos ver um indivíduo que teve dificuldade de continuar vivendo por causa de seu passado. Caim. Caim viveu um presente bem conturbado. Não é de hoje que nós sabemos que queremos o bem das pessoas, mas há um limite. Na maioria das vezes eu quero que você esteja bem, desde que não seja melhor do que eu. Muitas vezes é assim que funciona. Caim vive um conflito muito grande com algo que aconteceu. A sua oferta foi rejeitada e o pior, a de seu irmão foi aceita. Esse passado ele não conseguiu digerir. Esse passado ele não pode ter parecer uma coisa simples, porque tem pessoas que ficam presas no passado por coisas aparentemente insignificantes. Você começa a descobrir que a vida de pessoas não andam, seu sofrimento às vezes é grande, sua aflição, às vezes ela não consegue alcançar resultados, e quando você vai visualizar o que é isso? Isso é o apego. Essas pessoas não conseguiram se desvencilhar do pecado, do passado. Caim continua vivendo, mas todas as vezes que ele olha para Abel, ele lembra. Lembra de quê? Daquilo que passou. Lembra daquilo que aconteceu. E aquilo que aconteceu o fere, o menospreza, o diminui. Não há nenhum texto que diz que Abel achou que levaria alguma vantagem sobre Caim por causa daquela oferta. Não! Me parece que a vida continua para Abel. Foi apenas um momento de oferta e está tudo certo, ele continua vivendo. Mas Caim não. Todas as vezes que Caim olha para Abel, ele lembra. O passado está sempre diante dele. E sabe o que ele fez? Matou seu irmão. Matou seu irmão. Pessoas que não conseguem digerir o passado costumam matar seus irmãos, costumam destruir a vida de outras pessoas, sentindo dores de suas lembranças, acabam muitas vezes tratando mal as pessoas que estão ao seu lado. Deixa eu pular aqui para ficar mais fácil. O segundo foi pior que o primeiro. Judas Iscariotes. Seu problema com o passado foi muito sério. Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Você acha que se Judas procurasse Jesus e dissesse para ele: Senhor, eu não entendi o propósito direito, eu me confundi, eu achei que o Senhor seria um revolucionário que nos libertaria da opressão romana, eu não conseguia entender que a sua libertação era espiritual e não física, material. Você acha que Jesus perdoaria Judas, sim ou não? Você acha que Judas teria mais uma chance, sim ou não? Mas Judas não se deu mais uma chance. Não se deu porque a amargura de seu passado, ele estava preso ao seu passado. Eu queria lembrar a você que Pedro também traiu Jesus. Pedro também negou Jesus 3 vezes. A diferença entre Pedro e Judas é que Pedro consegue se recuperar daquilo que fez. É que o passado de Pedro o desanimou, sim. O passado de Pedro fez com que ele tornasse a pescar. Pedro também está sentindo a dor do passado, porque todas as vezes que cometemos erros, vamos ter que lidar com isso. Mas nós não podemos permitir que esses erros nos paralisem. Nós não podemos deixar que esse passado crie um ambiente tão tóxico, tão ruim, que nos impeça de continuar vivendo. Vamos pegar Herodias. Vamos lembrar da história desta mulher. Ela era esposa de Filipe, um dos tetrarcas.
e mantinha um caso com Herodes, seu cunhado. Herodes era irmão de Filipe, e Herodes mantinha um caso com Herodias, sua cunhada. Isso era em oculto até ser revelado publicamente por João Batista. Um ambiente que acabou com o coração, com a mente de Herodias. Daquele dia em diante, preste atenção, todas as vezes que o passado começa a te acompanhar, não adianta viajar, o passado viaja. Não adianta beber, o passado espera você ficar sóbrio. Não adianta, certo? O passado ele vai estar lá. Herodias, ela estava presa ao passado. Até que um dia, era aniversário de Herodes. Herodes bebeu, está feliz, o palácio está cheio. Herodes era um homem rico, influente, poderoso, forte. Tinha chegado em Israel enviado por Roma como um simples soldado para desbaratar uma revolução dos zelotes. Mas seu êxito foi tão forte que ele foi promovido a governador. Roma descobriu que ele era um homem forte, apto para desbaratar as revoluções. Pois é aniversário de Herodes. Estão todos bebendo, uma música está tocando e Salomé começa a dançar. Quem é que está? Herodias. Era uma festa, sim ou não? Herodias estava lá, sim ou não? Salomé estava lá, sim ou não? Herodes estava lá, sim ou não? João Batista estava lá, sim ou não? Sim. Na mente da Herodias. Ele não estava lá fisicamente, mas ele estava lá na mente, no coração. Sabe que você está vendo a novela, lembrando que o seu marido te fez. Sabe que você está vendo o outro. Parece que quando você, certo, tem rancor, a pessoa se muda para dentro de tu. Ela faz as malas e vai morar dentro de você. Conhece alguém assim? Pois é. A Herodia, alguém está cantando alguma coisa e ela está, João, João Batista, de repente, olha que oportunidade sensacional, o Herodes, chapadão, falou, garotinha dança pra caramba, hein, essa garotinha garotinha, te dou até metade do meu reino, pode me pedir o que você quiser. Metade do reino do Herodes, gente, era dinheiro com força. Era a oportunidade de Salomé com Herodias tirar o pé da lama. Salomé, uma garotinha, foi perguntar para quem? Para a mãe, falou, e aí mãe, metade do reino, o Herodes falou, nós vamos ficar rica. Herodias falou, perde a cabeça do João. Mas o que nós vamos fazer com a cabeça do João? Não há riqueza na cabeça do João. Pastor, o que você está querendo dizer? Que quando pessoas se prendem ao passado, elas rejeitam propostas extraordinárias para o futuro. Está assim de gente, meu filho. Tá, você chegou aqui vindo de outra igreja porque outro pastor te feriu. Porque perseguiram você. Você chegou aqui porque seu marido traiu, o casamento acabou, e que chorar, chora. Tem canto aí, chora. Agora, choro não muda a vida de ninguém, não. Para com essa palhaçada que o choro que dura uma noite, a alegria vem ao amanhecer. Chora a noite toda e vê se de manhã você está alegre. Bem que essa conversa aplicando o texto errado aqui não, que isso não cola não. O que tira o choro do seu rosto e dos seus lábios é o desconforto. O desconforto faz você mudar de vida. E a mudança de vida tira você do choro para a alegria. Ou então continua chorando. Eu conheço gente que está chorando a vida toda. Chora, coração. Chora. Agora vai chorar no outro canto. Tinha oportunidade de ficar rica, sim ou não?
futuro extraordinário, mas não ficou porque estava presa no... Isso aí. Vamos adiantar aqui. Presta atenção. Eu gosto do Esaú. É outro exemplo. O Jacó traiu Esaú, lembra? Sim ou não? Eu também não posso contar a história se você não sabe de nada. Aí fica difícil. Tá certo? Esaú, Jacó, é lógico que você também não é obrigado a saber, mas a maioria dos crentes tem que saber quem é. Dois irmãos gêmeos, Esaú e Jacó. Entendeu? O Jacó deu uma pernada no Esaú. O Esaú falou: vou matar essa praga desse meu irmão, Jacó. Sim ou não? Falou: a hora que o papai morrer, eu mato o Jacó. Deixa o Jacó. Aí a mãe a Rebeca falou para o Jacó: meu filho, foge que seu irmão quer matar você. Até que o ódio dele de mim. Isso, me parece que essa mulher fez besteira, mas conhecia seus filhos. Porque o ódio dele diminuiu, sim ou não? Ele matou o irmão? Isso aí. Quando ele ameaçou, a dor era intensa, sim ou não? Mas depois ela tem que ir diminuindo. Quando alguém te fizer algo muito ruim, você tem que ter muita raiva mesmo. Muito, com a vontade. Esganar. Por quê? Porque você é gente, por favor. Quando alguém te fizer algo de ruim, se você fizer assim, nada. Você é doente. A doutora Adriana é psicóloga. Aí, raiva é um troço bom, que você tem que ter na hora. Alguém te deu uma fechada, você fala: Senhor, oi. Não escuta nada que eu falar agora, senão ele morreu. Mas aí você vai embora dirigindo. Se eu tivesse batido. O Senhor me livrou, né? Quem sabe ele não está com problema, meu Deus. Vou orar por aquela alma penada. Você tem que ter raiva, por favor. Entendeu? Seu marido te faz raiva, tenha. Sua mulher te faz raiva, tenha. Que às vezes é desafiador. Eu não sei se você já viu. Está o marido e a mulher na cama, cada um com o celular. O marido fala para a mulher: vão dormir? Vou dormir, tá? Ela fala: tá. Ele guarda o celular dele e deita e vai dormir. E ela continua no celular, tranquila. Se ela falar: amor, eu vou dormir, ele fala: tá. Ela toma o celular dele, bota junto com o dela, guarda. Mas quem quer dormir, você é sua peste, não sou eu. Entendeu? Cuidado, você pode estar rindo de você. Então, deixa eu explicar uma coisa a você. Ter raiva é comum, é normal, sim ou não? Agora, a pergunta é: quanto tempo ela dura dentro de você? Se não é depósito de lixo, senão você vai ficar depressivo, carregando esses passados. Ah, pastor, eu lembro até hoje. Estava grávida de meu primeiro menino. Quantos anos esse menino tem? 43. Ô, dona, essa raiva da senhora, isso não passa, não? Lembro até hoje. Ah, vai lembrar de outra coisa? Está assim de gente aflito porque está preso no segundo. Também é um mal terrível. Filipenses 4:6. Põe aí. Filipenses 4:6. Não fique preocupados com coisa, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus todos os pedidos de vocês, pela oração e com ações de isso. A palavra preocupados, aí, me permita transicioná-la para ansiosos. Não estejam ansiosos. Eu quero falar agora sobre o excesso de futuro. Enquanto o excesso de passado traz a depressão, o excesso de futuro traz a ansiedade. Muitas pessoas são paralisadas porque tentam e acham que são capazes de controlar o futuro.
Elas querem ter o controle do futuro. A sensação de insegurança que elas têm é forte demais. Então elas acabam queimando etapa, acelerando o processo, se perdendo na escolha. É assim que funciona. Eu encontro pessoas que não conseguem encontrar uma nova pessoa para se relacionar, porque está presa aos traumas do relacionamento anterior. Então ela se prendeu tanto à dor do passado, que não consegue achar uma pessoa. Mas eu sei que existem pessoas tão ansiosas, que são capazes de escolher alguém precipitadamente. É assim que funciona. Com excesso, sabe, aquela preocupação de futuro. Eu vou te dar 2 exemplos que para mim são. O primeiro é Moisés. Desde pequeno esse menino foi treinado. E apesar de ser treinado para ser um faraó, certo, do Egito, ele é treinado por sua própria mãe. Ele é um cara que está sendo preparado para ser um libertador, um estadista, um negociador, é verdade. Mas quando ele vê um egípcio brigando ou batendo num hebreu, ele então entra em cena. Ele então tenta defender. Talvez porque tinha consciência da promessa. O que ele não tinha era maturidade para entender o tempo. A ansiedade tem sido um problema terrível das pessoas. O tempo inteiro pessoas estão cometendo erro por causa de sua ansiedade. É uma preocupação tão grande com o futuro. A Bíblia diz: não andeis ansiosos, calma. Você não pode acrescentar um côvado. Você não pode mudar o futuro. Calma. Entenda que Deus está no controle da sua vida, e a Bíblia diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos usar o exemplo de Saul. Vamos lá. Saul é o rei, é verdade, mas tem um sacrifício a ser celebrado, e quem celebra o sacrifício é o sacerdote. Saul está esperando Samuel, mas por algum motivo que eu desconheço, Samuel demora a chegar. E quando Samuel demora a chegar, Saul está ansioso demais. Então ele resolve oferecer o sacrifício. Não era função dele, mas esse foi um dos motivos que contribuiu para que seu reino fosse rejeitado. Muitas pessoas têm sido paralisadas e têm entrado em ambientes gravíssimos de aflições. Por quê? Porque tentam montar negócios fora de hora, pedir dinheiro emprestado fora de hora, tomar decisões no que diz respeito ao futuro, rompendo e queimando etapas. Se isso acontecer, ao invés de sucesso, você vai ter que lidar com aflição, excesso de futuro, ansiedade. E para eu terminar, excesso de presente. Vamos chamar isso de estresse. Pessoas estão tão contaminadas com o ativismo, com aquilo que está acontecendo. Elas estão tão cheias do presente, é tanta coisa que tem que fazer, é tanta coisa que tem que realizar, é tanta coisa que gera um nível de aflição. Eu tenho pouco problema com o passado. Eu sou um cara que eu vou bem com o passado. Meu passado não é dos melhores. Eu aprendi uma coisa: eu não posso apagar meu passado. Eu posso reescrevê-lo, ressignificá-lo, como alguns gostam de chamar. Eu sei que eu não posso pegar tudo o que eu já vivi, todas as minhas perdas, traumas, tudo que eu já fiz, seja bom ou ruim, ele ficou para trás.
Você já ganhou muito dinheiro, ganha hoje? Não. Então isso é passado. Você já foi muito respeitado, muito ovacionado e hoje você chega, ninguém olha para você? Isso é passado. Se foi bom ou ruim, certo? Ele tem que ficar no passado. É assim que funciona. Eu também sou muito bom com o futuro. Eu não sou tão ansioso. Eu sou mais conservador, mas com o presente eu tenho me atrapalhado. É tanta coisa que você tem que fazer, que às vezes você se perde. Jesus está passando na rua, quando de repente, uma mulher olha e diz: o senhor não pode lanchar na minha casa? Eu queria preparar uma recepção para o senhor e para os seus. Essa é Marta. Foi ela que chamou Jesus. Jesus estava indo embora e ela disse: eu quero que o senhor vá para a minha casa para me fazer um lanche. Então Jesus vai com seus discípulos para a casa de Marta. Marta então recebe 13 homens, 12 discípulos, com Jesus 13, com seu irmão Lázaro 14 e ainda tinha Maria, que era irmã de Marta. Maria não vai ajudar Marta a servir. E Marta então começa, e no momento ela começa a ficar estressada. É muita coisa para Marta fazer. Então, naquele ambiente de estresse, que é o excesso de presente, ela vai até Jesus e diz: olha só, Maria era a irmã dela. O que Marta deveria fazer? Maria, minha filha, chega aqui um minutinho. Estou sozinha, pô. Pega aí a bandeja, leva os copos, espreme a laranja, faz o suco, passa manteiga no pão. Pô, faz favor, Maria. Ela falou com a Maria? Foi fazer fofoca com Jesus. Ô Jesus, ó, falar para o senhor, por que o senhor não manda a Maria vir me servir? Jesus falou: Marta, estressadinha, né? Muita coisa para fazer, né? Você está muito ocupada, são tantos afazeres, são tanta coisa. Mas Maria escolheu a melhor, que também a parte da Marta era importante, que se Marta não faz a comida, quem é que come? O que me parece que está errado é que Marta puxou para si, certo? Um nível de atividade cuja qual ela não estava conseguindo fazer, atender. A aflição hoje para mim tem vindo dessas três direções. Ou pessoas enfrentam problemas por excesso de passado, com as depressões, ou enfrenta, certo? Suas aflições com excesso de futuro, com ansiedade, ou enfrentam, né, suas aflições com excesso de presente, estresse. Qualquer uma das três, e pior, tem gente que costuma ter as três, às vezes. Isso vai parar você. Pare, reflita, pense. Eu tenho pensado muito sobre isso, muito. Eu cheguei hoje de viagem. Eu preguei quinta, eu preguei sexta, sábado, o avião que eu estava quase caiu. Para você ter noção, saiu gente de ambulância do voo. Aquele dia eu falei: Senhor, foram meia hora de sensação que o negócio ia mesmo, ia. Teve uma hora que eu orei e falei: Senhor, o senhor vai para a porta, que eu já estou chegando aí, já. E eu com mais um montão de gente. Louvado seja, eu quase morri. Quem sabe tem medo, tem mesmo. Não tem pena, certo? Não vou, mas cumpri minha agenda. No dia seguinte peguei outro avião. Não consegui almoçar e nem jantar no domingo. Para segunda-feira cumpri outra agenda. Aí, terça-feira, outra agenda. Aí hoje, olha eu aqui.
Podia estar dormindo, jogando videogame, aonde eu estou pregando. Isso é saudável? Sim ou não? É claro que não. Eu estou pensando assim, como é que eu vou administrar tudo isso? Então estou pregando para mim mesmo, porque eu ando estressado. Eu já vim de viagem marcando uma briga com a mulher, já vim. Agendada, é que ela viajou, aí nós adiamos para amanhã. Estou falando sério. Estou lá, o vizinho bate o martelo assim, pam, pam, pam. Eu lá em casa, eu já quero ir lá pegar o martelo, bater na cabeça dele que eu tô. O que é isso? Isso é estresse. Então eu não sei como você anda. Eu só sei de uma coisa: cuidado para esses 3 geradores de aflições não paralisar a você. Tá certo? Então eu queria que você ficasse de pé agora e falasse para quem está do seu lado assim: estou preso no passado, preocupado com o futuro e com muita coisa para fazer no presente. Então cuidado comigo. Agora fala, é brincadeira. Fecha seus olhos, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Bom, Carlinhos, você trouxe os pendrives com seus louvores? Vai estar lá fora? Então depois ele vai estar lá fora, passe lá, adquira, certo? E com certeza você vai levar muito mais do que canções para a sua casa. Feche seus olhos aí. Feche seus olhos. Eu não vou chamar aqui na frente quem está com um, com outro ou com outro, porque senão não cabe. Porque eu sei que tem sido um grande desafio para a maioria de nós. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, o modelo cujo qual o Senhor expõe o crente a viver é um modelo de justiça. Se ele é de justiça, significa que no mundo teremos mais aflições do que de comum. Mas quer no Novo Testamento, quer no Velho Testamento, a garantia de que o Senhor venceu e que nós vamos vencer, ela termina no texto. Ou seja, nós seremos vencedores. Mas toma, ó Pai, a nossa mente, o nosso coração. Visita agora aquelas pessoas que por algum motivo carregam consigo lembranças aprisionadoras, verdadeiras algemas, ó Deus, que as aprisionam. Há lembranças de abusos, há lembranças de estupro, há lembranças de traição, há lembranças de maus tratos, há lembranças de humilhações, ó Deus. Toma agora o nosso passado. Ó Deus, guarda o nosso coração também sob excesso de preocupação com o futuro, que precisamos fazer, que precisamos ganhar, que precisamos conquistar. Senhor, daqui a 50 anos, 100 anos, as pessoas não vão lembrar nem do nosso nome. O nosso bisneto ou tataraneto sequer vai lembrar quem somos. A casa que moramos provavelmente irá pertencer a outra pessoa, será em outro modelo. Ó Pai, nos faça entender que assim como nós não lembramos e nem sabemos do nosso bisavô, pessoas também não vão lembrar de nós, porque a vida é desse jeito, Senhor. Então que possamos guardar o nosso coração de forma responsável no que diz respeito a preocupações com o futuro. Nos livra da ansiedade.
Toma, ó Deus, o nosso presente, o momento em que estamos vivendo, que tem buscado nos ocupar o tempo inteiro. Algoritmos fazendo leitura de como nos manter no presente, aprisionados em vídeos, informações, distrações. Temos que fazer tantas coisas, temos que lidar com tantas obrigações que nos impedem, na verdade, ó Deus, de vivermos. Toma cada um de nós em tuas mãos e nos dê a maturidade de conseguirmos enxergar isso de acordo com a realidade que nós estamos. Algumas pessoas aqui, Senhor, precisam realmente trabalhar um pouco mais. Talvez foram negligentes em algum momento da sua vida e precisam hoje ainda empregar um pouco mais de força, de gestão, para gerir a sua vida. Mas outras não, ó Deus. Outras já se posicionaram, mas às vezes ainda continuam vivendo no presente, de forma com que não haja prazer em sua vida. Porque tem pessoas que vivem como se nunca fossem morrer, e outras morrem como se nunca tivesse vivido. Toma a nossa vida, toma a nossa casa e a nossa família. Leva-nos para os nossos lares, conscientes do perigo do excesso de passado, do perigo do excesso de futuro e do perigo do excesso de presente. Nos faça pessoas equilibradas. Leva-nos agora, ó Deus, guardado por tuas boas mãos poderosas. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam. João capítulo 10. Quero só fazer uma reflexão com vocês. Obrigado. O tema da minha mensagem é: eu mereço ser feliz. Quando nós olhamos hoje para a igreja no geral, e eu tenho a oportunidade de participar também de outros eventos, eu vejo que me parece que os felizes moram num lugar onde é pouco visitado. Me parece que a felicidade se tornou basicamente uma utopia, aquilo que parece inalcançável. Olhar para pessoas que servem a Cristo, que mudaram seu estilo de vida e mesmo assim não conseguem alcançar a felicidade, é algo muito estranho. E eu tenho falado um pouco sobre isso por onde eu tenho passado, porque eu sei que toda pessoa emocionalmente saudável busca ser feliz. Todos nós estamos querendo ser felizes. E o que nós vamos fazer? Vamos buscar a nossa felicidade onde nós acreditamos que ela esteja. Quando alguém diz para você que ao ter Jesus, Ele se torna suficiente para que você seja feliz, essa informação ela não está errada, ela só está incompleta. Dizer que alguém com Jesus, sem dinheiro, com Jesus, sem saúde, com Jesus, sem seus relacionamentos afetivos organizados, que essa pessoa é feliz, é enganar as pessoas.
nós podemos dizer que uma pessoa com Jesus, ela está salva. Isso é verdade, Ele é único e suficiente, ninguém pode fazer isso por nós, a não ser Ele. Mas quando eu digo que se eu tenho Jesus, eu tenho tudo, tudo o quê? Que tudo é esse? Eu começo a criar um problema, ao invés de facilitar a vida das pessoas, eu corro o risco de prejudicá-las, de fazer com que, resumindo, que ela esteja focada apenas em encontrar a Cristo, que é a solução para a sua vida eterna como Salvador, eu também vou ter que encontrá-lo como Senhor, para estabelecer princípios na minha vida que conduza minha vida para um ambiente de satisfação e de felicidade. Quando nós olhamos pessoas buscando felicidade, elas vão para onde elas acreditam que a felicidade esteja. Alguns esperam no casamento encontrar a felicidade e se casam e descobrem que ela não está lá. Outros acreditam que a felicidade está no nascimento de um filho, e essa pessoa então vai lá e não consegue ser feliz. Outras acham que a felicidade está na casa própria, então ela adquire. Outras numa formação acadêmica, e outras até mesmo, por que não dizer, numa conversão ao Evangelho. Porque todas as vezes que nós afunilamos e tentamos dizer que a felicidade vai se resumir apenas a um ingrediente, inevitavelmente nós vamos nos deparar com uma frustração. Quando nós olhamos para o texto que eu vou ler, é importante nós entendermos isso. João capítulo 10, verso 10, Jesus diz assim, coloca para a gente, para todos: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham e a tenham com abundância. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém? Amém. Isso. Presta atenção, esse texto diz o seguinte, que Jesus veio nos dar vida, e vida com abundância, e vida em abundância. Quando nós vamos olhar para isso, nós vamos entender que o propósito de Deus é que sejamos felizes. É que nossa breve estadia ou passagem aqui nessa terra seja algo extraordinário para nós. O nível de vida que Ele veio oferecer é em abundância. Porém, Ele diz que alguém que tem o propósito de roubar o quê? A vida. De matar o quê? A vida. De destruir o quê? A vida. Porque o texto diz que Jesus veio para nos dar vida. João capítulo 1, verso 3, nos diz assim: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Tudo o que nós temos, foi Ele que nos deu, é verdade. Porque seu propósito é nos fazer felizes. Mas aí, o ladrão, o diabo, ele veio para quê? Para roubar a sua vida, para matar a sua vida e para destruir a sua vida. Ele não tem como te tirar deste mundo, mas ele pode fazer com que você viva neste mundo como se não valesse a pena viver. Quantas pessoas na igreja dizem categoricamente que estão ansiosas para que Jesus volte, e não porque querem ir para o céu, mas porque querem acabar com o seu sofrimento aqui na terra. Seu casamento não é bom, seus filhos estão dando problema, está com problema de saúde, está com problema de dinheiro,
está com umas intrigas, está com as pendências. Então você até parece que a pessoa é espiritual. Jesus, volta logo. Tu quer ir por quê? Se o negócio estiver bom demais, você fala: ô Jesus, dá um tempo aí, poxa. Se o senhor puder demorar mais uns 20 anos, faz esse favor. Porque todo mundo que está com vida boa não está esperando com tanta urgência a volta de Jesus. Certo? Se você está bem casado, uns filhos maneiros, uma vida legal, se as coisas estão indo bem, não estou falando sem problema nenhum não, mas com aqueles que dá para você resolver, tu está afim que Jesus volte? Fala sério. Faz quanto tempo que você não fala? Agora você que está lascado, ferrado, bagunçado, provavelmente hoje de manhã você já falou: Senhor, volta hoje durante a pregação, à noite. Você consegue entender isso? Então é essa vida que me parece que as pessoas estão com dificuldade de alcançar. E irmãos, você sabe que eu sou um camarada bem transparente. Meu irmão, nos últimos tempos, nos últimos meses, eu estou lutando todos os dias contra a depressão. Todos os dias. Tem uma vozinha dizendo para me ficar deitadinho, não fazer nada. Todos os dias eu sei o que eu estou falando. Não tem sido fácil não, meu irmão. Ok? Mas nós temos que aprender que a vida que Ele nos oferece, ou que nos propôs, é uma vida em abundância. Mas algumas pessoas não conseguem ser felizes, primeiro, porque talvez elas não saibam o que é felicidade. Então eu fiz aqui de uma forma bem simples, né? Primeiro eu queria explicar a você o que é alegria, felicidade e paz. Eu sei que provavelmente você já sabe, só quero fazer você refletir. Para mim, felicidade é um mergulho de snorkel. Isso para mim é felicidade, foi o que eu encontrei para simplificar. É aquele mergulho que você mergulha com muita vontade, mas tem que voltar rapidinho. Porque me parece que felicidade é algo muito volátil, sabe? É aquilo que vem com muita fluidez. Do jeito que vem, ela pode ir embora. Baixa uma notícia boa que você está alegre. Oh, meu Deus do céu, que beleza. Aí eu vi uma notícia ruim, você já está triste. Alegria e tristeza parece que te visita. Parece ping-pong. Não é? Pelo menos umas 5 cervejas por dia, você fica feliz e triste. Certo? Você se olha no espelho, fica feliz. Ou triste, não sei. Aí depende de quem é, também não pode. Certo? Mas eu queria que você entendesse que a alegria e tristeza, ela é aquela coisa de momento, superficial, ela muda, ok? É aquilo passageiro. Para mim, felicidade é um mergulho de cilindro. Aquilo que te permite, né, estar mais tempo, é mais pleno, te dá condições de ir mais ao fundo. Você consegue ficar mais, é aquilo que é mais duradouro. Felicidade me parece que é um pouco mais difícil para lidar. Porque para você mergulhar de cilindro, tem que fazer uns exercícios. É um pouco mais difícil de você alcançar a habilidade. Mas também, ela demora para chegar, mas também demora ir embora. Eu não vou falar hoje, mas o terceiro é paz. Paz para mim é um mergulho de cápsula. É como se fosse um submarino. Você pode ficar diversos meses. Aquele que tem paz, às vezes está tudo ruim, porque está. De vez em quando você fica doente. Aí você fica triste, infeliz, mas em paz. Pode notar.
Você pode ver, o cara está morrendo. Não vem falar comigo que ele está alegre porque vai morrer. E não vem falar para mim que ele está feliz porque vai morrer. Se até Jesus, na hora de morrer, falou: pai, se rolar aí em cima, aparta de mim, pô. A chapa aqui está quente. Aí Deus falou: vai ter que morrer, meu filho. Ele falou: então eu vou, mas Rafinha não estava. Você vê que ele nem casou, para não se meter com coisa difícil. Certo? Então não vem falar comigo. Agora você vai olhar aquele que morre e está em paz, que ele morre com dignidade. É assim que funciona. Hoje eu quero mostrar para você algumas coisinhas que eu acho que vale a pena. Primeiro, que não existe fórmula para você ser feliz. Ok? A felicidade, ela é sob medida, ela é personalizada. O que faz um feliz não necessariamente faz o outro feliz. E às vezes isso acontece no casamento. O cônjuge é feliz de um jeito, o outro é do outro, e aí se casa sem nem notar essa diferença. E aí chama de incompatibilidade, agora quer largar. Deveria haver antes de juntar. Esses dias eu achei muito engraçado. Eu estava perto de uma pessoa e ela disse assim: Cláudio, eu queria ter a vida daquela mulher, aquilo que é a vida. Uma mulher falou comigo que queria ter a vida de outra mulher. Aí eu conheço um pouquinho a história. Falei: nossa, sério? Você queria ter a vida dela? Queria. Falei: menino, nunca imaginei que você ia optar por querer ter perdido um filho de 14 anos. Ela falou: não, mas essa parte... eu estou falando que eu queria o carro dela, a fama dela. Ou seja, ela só queria as coisas boas. Aí é moleza. Certo? É importante você entender que a felicidade, ela é personalizada. Quem aqui, por exemplo, quer ver? Quantos homens aqui, homem, gosta de futebol? Levanta a mão. Baixa a mão agora. Quantos homens não gostam de bola? Levanta a mão. Olha que beleza. Quantos homens aqui gostam de pescar? Baixa a mão. Quantos gostam de caçar? Diminuiu. Quantos gostam de criar passarinho? Tem a turma do passarinho. Quantos gostam aqui de carro antigo? Levanta a mão. Homem. A turma do carro antigo. Quantas mulheres aqui gostam de ir ao shopping? Isso aí, isso é universal. Quantas mulheres aqui gostam de ir no salão de beleza? Olha só, quantos homens gostam aqui de ir no salão de beleza? Isso, tem uma turminha aí, maneiro. Os metrosexuais, é. Já tem uma turma que não é nem mais metro, já virou trena. Certo? Mas legal, só estou mostrando a você diferença. Uns são felizes na beira da praia, outros se forem para a praia não gostam da maresia, que fica escorregando, que enferruja o carro dele. Outras querem ir no campo, outros se for para o campo, vê uma perereca colada na parede, cai no chão duro. Porque, gente, felicidade é algo personalizado. Agora, eu fiz uma pergunta hoje no meu post, a sua felicidade depende de quem? Para você ser feliz, você acha que depende de quem? Isso, de Deus. É a minha visão, tá bom? Se for a sua, não precisa concordar comigo. Estou dando a minha informação, você retém. Avalie a sua, se você achar que é legal, senão fica com a sua mesmo. Se você acha que a sua felicidade depende de Deus, eu te dou um 0. Porque para mim não depende de Deus a minha felicidade nem a sua. No que depender de Deus nós não vamos ser felizes. Nós já somos felizes, porque o que Ele fez por nós nos deu vida. Quando o parente nosso lá, o Adão, deu uma pernada na gente, lembra? Lá. O que é que ele fez? Enviou o filho dele para desfazer o que o nosso parente lá fez. Ou seja, ele diz: quando você for errar, fica atento, que eu vou colocar uma voz por trás de você, que vai falar assim: calma, não vai por aí, porque este é o caminho, andai nele. Aí você fica surdo, vai para o lado errado e se lasca e diz que depende dele. Aí ele diz que os anjos dele estão acampados ao redor daqueles que o
Aí você não teme o Satanás, ó. Aí você vem falar para mim que a sua felicidade depende dele e que você não é feliz porque Deus não quer. Ah, presta atenção. Que palhaçada é essa? Aí tem gente que diz que eu não sou feliz porque o Satanás piorou. Você não é feliz por causa do diabo? Nossa, que proximidade é essa que você tem com ele? Você é quase um parentesco? Tudo é o diabo fechou as portas, o diabo fez chover, o diabo furou o pneu, que já estava careca, ok? Se passasse numa guimba de e lá a sua vida precisa de Satanás? Você sozinho dá conta do recado? Cuidado, você pode estar rindo de você. Então a sua felicidade não depende do diabo, que isso fique claro. E tem gente que diz que a felicidade dele depende dos outros. Ah, pastor, que eu preciso de uma mulher que faça a diferença na minha vida. E o que tu apanhou? Esse traste que vive contigo. Quem foi que botou na sua vida? Deus. Você é parente do Adão, vai botar a culpa nele, não é verdade? Ah não, pastor, é o meu chefe. Aí é o meu pastor. Vai ver que eu sou culpado de você ser infeliz. Ah, que isso? Eu posso até te causar tristeza de vez em quando, falando algo que não te agrada. Agora, não pode. Sua felicidade tem que depender única e exclusivamente de... Fala assim, a minha felicidade, fala. Depende de mim. Isso aí. Torne-se responsável o mais rápido possível. Se você quer ser feliz, primeiro você merece, mas você tem que decidir se você quer. Porque tem gente fazendo basicamente tudo o contrário, e já é um problema antigo. Ó, o Saul fez umas besteiras, lembra? Quando ele fez as besteiras dele? Eu acredito que não lembra, porque você às vezes não deve ler. Mas para quem lê, lembra, é na verdade. O Saul fez uma besteira, porque o profeta foi lá e falou: Saul, dá um pulinho lá e mata todo mundo. Ele saiu para matar, mas no caminho decidiu que matar todo mundo não era muito bom. E aí ele poupou o rei e um pouco dos animais. E aí quando Deus foi falar para ele por que é que ele tinha feito isso, através do profeta Samuel, ele falou: eu não fiz nada não, foi o povo. Porque o grande problema nosso no que diz respeito à felicidade é que nós transferimos responsabilidades ao invés de assumirmos e tomarmos posicionamentos assertivos. Deixa eu te falar uma coisa, ninguém tem autoridade para definir se você vai ser infeliz, a não ser você. É assim que funciona, essa é a grande verdade, você pode até não gostar. Eu peguei algumas áreas que eu acho que vale a pena vermos, porque eu acho que elas estão totalmente ligadas à felicidade, e eu me incluo também aqui em algumas coisas que vou falar, porque estou pregando para mim também. Você quer ser feliz? Cuide de sua saúde. Vou falar para você, tem 6 dias que eu não tomo café, não como chocolate, nem tomo Coca-Cola. Minha dor no estômago passou. Você acredita que eu estou pensando quando é que eu vou voltar? Burro! Se parou de doer. Quando você volta? Fala assim, burro. Fala que depois eu vou chamar você. Então pelo menos você já vai de uma vez. Ô gente, tem coisa que a gente está vendo. Ou seja, quem aqui gosta de fazer exercício, aquela satisfação de acordar de manhã, sair andando assim pela rua, pegar uma bicicleta, pegar uns troços pesados, levantar assim. Quantas pessoas amam? Não estou falando que você faz porque precisa, não. Quantos são os amantes do exercício? Levanta a mão. Uma vergonha.
Eu estava querendo pagar uma pessoa para ver se transferir o benefício para mim. E comer. Gordura de picanha. Pele do frango. Nossa Senhora. Está dando até fome. Falar de comida para crente. Saúde, saúde, saúde. Você vai no médico, o médico passa uma receita. É para tomar 7 dias. Tu toma 3, o sintoma some. O que tu faz? Já estou curado, em nome de Jesus. A gente brinca com a nossa saúde, não dorme direito, não come direito, não faz exercício e depois está doente. E saúde é importantíssimo para você ser feliz. Não posso me deter num ponto só. Segundo ponto que para mim é extraordinário para nós sermos felizes. Dinheiro. Dinheiro, meu filho. Nada pior do que dureza. É ou não é? Duro. O ruim não é ser duro, é ver os outros tendo dinheiro. Quando está todo mundo duro, é uma beleza. É ou não é? Eu já tomei que suco no prato, com colher, para demorar a acabar. Alguém já fez isso aí? Levanta a mão para me saber. Ali, ó, tem um ali, ó. Tem. Isso aí, saímos da miséria, irmão. Quase morremos lá. Sim. Dinheiro, meu filho, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Demonizaram o dinheiro. Foram de uma extremidade à outra. Não pode ter dinheiro, ou então tem que ter todo o dinheiro. Coloca o seu coração nele. Não, querido, dinheiro é importante. Importantíssimo. A Bíblia diz que o dinheiro responde por tudo. Vida financeira. Olha o perfil do endividado. Compra o que não precisa para pagar com o dinheiro que não tem, para mostrar para quem não gosta. Pode ver nada que compra, até capim pegando fogo. Compra, é financiado. Cuidado, estou falando sério, gente. Dinheiro é importantíssimo. E eu aprendi uma coisa, como é que o dinheiro vem? O dinheiro vem igual maná. Você dorme, de noite ele cai, você pega de manhã. E na sexta-feira ainda cai para o sábado. Não, meu filho, é com trabalho. Um povo que não quer trabalhar. Quer não. Quer ganhar dinheiro, quer enriquecer. Mas não quer trabalhar não. Dinheiro tem que ser com trabalho. Boa administração, eu sempre falo isso aqui. Não adianta nada trabalhar demais e gastar. Tem gente que não pode ver nada. Pegou o dinheiro, some. Você tem que aprender a administrar. Você quer ser feliz, meu filho? Duro não rola. E se você arrumar mulher sem dinheiro, esse dia me mandaram uma foto, o cara com a cueca tudo rasgado, conversando com a mulher que ele engravidou, dizendo, fica tranquilo que eu vou prover tudo. Eu falei, é porque era uma foto, se eu pudesse eu ia lá avisar. Não acredita não. Hoje a gente não pode, um povo tão endividado, mal qualificado, não falta emprego, falta qualificação. O cara vem me pedir, pastor, o senhor arruma uma porta de emprego para mim? Eu falo, o que você faz? Ele fala, tudo. O que o cara... E quando ele fala tudo, o que eu penso? Arrumar, certo? O emprego para ele é para traduzir o mandarim. Porque se ele faz tudo, deve falar mandarim. E está com a... Eu faço tudo. Eu olho e digo, rapaz, não vai rolar não. Está muito difícil para o mercado de trabalho. Esse negócio de tudo seu já está tudo preenchido. Pô, cuide bem do seu dinheiro, por favor. Respeite seu dinheiro. Dinheiro não tolera desaforo não, meu filho. Não brinque com ele não, que ele vai embora e costuma não voltar. Tá certo? É a segunda área. Terceira é a familiar. Para você ser feliz, você também tem que ter uma famíliazinha maneira. Difícil, né? Uns irmãozinhos bons, uns filhos com cabeça no lugar
E não é só em cima do pescoço, não, com cabeça. Certo? Um marido legal, uma mãe, uma sogra. Tem uma família assim, não estou falando perfeita não, gente. Mas aquele negócio que faz a gente ser feliz. Acaba o dia de trabalho, você fala, louvado seja Deus, eu vou para casa. Ou então os caras até que não são crentes. Por que você acha que tem uns caras que antes de ir para casa, passam no boteco? E ó, aí chega em casa. A mulher olha e diz, não adianta falar nada não vai lembrar. Aí ele fala, é o único jeito. Se eu chegar bom, parece que cheguei na ouvidoria da prefeitura. Tem uma família ajustadinha, gente. Cuide do que... Por favor. Tem uma vida amorosa também. É tanta coisa que eu tenho para te falar. Mas com palavra não sei dizer. Vida amorosa, arrumar um parceiro, uma parceira para viver contigo. Aí sabe o que a pessoa faz? Escolhe a pessoa errada. Aí depois vem falar comigo, o que eu fiz? Casou. Hashtag chupa essa manga. Fazer o que agora? Você tem que ter um amor, meu filho. Como é que você vai ser feliz? Poucas pessoas eu conheço nesse mundo que vieram para uma carreira solo. Amar alguém. Ah, pastor, estou decepcionado. Ah, para com isso. Ó. Pessoas te ferem, pessoas te curam. Então, se você não tiver saúde, ó, você tem dinheiro, pode comer o que você quiser, mas não tem saúde. Aí olha para um doce. Nossa, posso comprar 10 mil doces desses. Se eu comer 5, morro. Aí o outro tem saúde, mas fica olhando para o doce. É tudo, gente. Se uma coisa nessa vida que eu nunca aprendi foi fazer pipa. Todas as vezes que eu fazia uma pipa, ela sempre ia para um lado só. Parece a vida de umas pessoas que eu conheço. É para ganhar dinheiro, parece que só ganha dinheiro. Tipatinho, vai morrer. A proposta da felicidade é trazer plenitude. Então, meu filho, você precisa de um amor, você precisa de ter uma família estruturada, você precisa de grana, você precisa de saúde, de realização pessoal também. Sentir que você veio a este mundo para fazer alguma coisa. E ter uma vida espiritual. Para mim, essas 6 áreas: saúde, financeira, familiar, amorosa, espiritual e profissional, são áreas importantíssimas, que se não andarem juntas, você não consegue ser feliz. Então não estou falando para você a ser um Iron Man, saúde de ferro. Não, cara, você vai ter suas dorzinhas. Meu Deus, nossa, deu uma dor de cabeça no corpo todo, alguma coisa assim. Mas você tem saúde, você não tem dinheiro, não é o homem mais rico do planeta, mas também tem o seu dinheirinho para cumprir aí as suas obrigações. Você também não tem aquela família organizadinha, sabe? Boa noite, John Boy, boa noite, Marielle, boa noite, lembra? Lembra? Os mais antigos disso? Pois é, não é isso, mas tem aquela famíliazinha, maneirinho, meio atrapalhado. Você também não tem a melhor mulher do mundo, mas deu para arrumar essa. Por que não amá-la? Foi a mulher que deu para arrumar. Não é uma princesa, mas também não é uma bruxa. Está no intermediário. Ele também não é um príncipe, mas também não é um Shrek. É um cara aí que vai para o meio do caminho, certo? Você também não é aquele profissional, não tem aquela realização para mudar o mundo, para ganhar um Nobel, mas você está aí fazendo. Você também não é aquela pessoa espiritual que cospe fogo, mas dá a sua labaredazinha. Olha que beleza. Quando eu encontro pessoas, as pessoas felizes, gente, que eu encontro, elas são pessoas moderadas. Elas nunca se destacam numa área só. Elas vão sempre construindo as coisas, e é isso que traz a felicidade. Eu quero te dar 10 dicas, já estou quase acabando,
para você encontrar a felicidade, se é que eu sei o endereço. Primeiro é importante você saber que você é um corpo, alma e espírito. Já preguei isso aqui. Repita comigo: eu sou um corpo, uma alma e um espírito. Então, se eu quero ser feliz, eu tenho que abastecer essas 3 áreas. Seu corpo tem que andar bem, sua alma, suas emoções têm que andar bem, e seu espírito também tem que estar alimentado. Se você alimenta seu espírito com leitura, com jejum, certo? Com oração, seu espírito fica forte. Se você alimenta suas emoções, certo? Com também boas leituras, com boas companhias, com boas conversas, certo? Com descanso, inevitavelmente suas emoções vão estar bem. Se você cuida do seu corpo, ok, seu corpo vai estar bem. Você quer ser feliz? Cuide de quem você é. E você é um corpo, uma alma e um espírito. Vamos lá, deixa eu te dar algumas dicasinhas assim, né? Aprenda, se você quer ser feliz, a valorizar mais aquilo que você já conquistou do que aquilo que você pretende conquistar. Porque tem pessoas que querem muito até ter, depois que tem, me parece que perde o interesse ou para de cuidar daquilo que tem. Me parece que a vida fica de olho em você, descobrindo o quanto você é capaz de celebrar por aquilo que conquistou, para que ela possa te levar para o próximo nível, para te oferecer o que está mais à frente. Nada pior do que pessoas que conseguem adquirir. Eu não estou dizendo que o que você adquiriu talvez seja o que você deseja, ou seu ideal, mas pelo menos é a sua realidade. E aprenda a valorizar aquilo que você tem, para que você possa alcançar aquilo que você deseja. Quer ser feliz? Até porque eu aprendi uma coisa nessa vida: quem não consegue valorizar o que tem, inevitavelmente nunca está satisfeito. Ou me parece que o único jeito desse tipo de pessoa ser feliz é se todas as outras do mundo fracassarem. Porque qualquer pessoa que seja mais feliz que você, sabe a historinha da moça do espelho? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Claro que existe. Sempre vai ter alguém mais belo que você, mais inteligente que você, mais rico que você, mais descolado que você, que vai morar numa casa melhor que a sua, que vai ter um gosto cujo qual você não tem. Sempre tem alguém melhor. Se você não entender isso, inevitavelmente você pode ter o que você quiser. Deus pode te dar o que quiser, que você nunca vai ser feliz. Segundo, eu já disse aqui, pessoas te ferem, pessoas te curam. Não tenha medo de se relacionar. Quer ser feliz, meu filho? Tenta de novo. Fulano me traiu, pastor. E agora? Estou traumatizada. Vence esse trauma. Arruma outro homem. Pastor, está difícil o homem. Procura. Pastor, a minha mulher me traiu. E agora? E agora? Uma outra. Vamos embora, meu filho. Pastor, eu não quero mais ninguém. Para com essa palhaçada. Vai lá, vai para o rolo. Vamos para o risco. Viver é perigoso. Para com isso. Um amigo me traiu. Eu não confio mais em ninguém. Que é isso? Faz isso não. Esteja aberto para novos relacionamentos. É lógico que com algumas ressalvas e observações. Mas pessoas te ferem são pessoas que vão porque se o diabo te isolar, ninguém é feliz sozinho. Pessoa amargurada, pode notar. Passa por esse mundo, ninguém nem lembra que ela passou. Morre, sozinha. Fulano morreu. 3 pessoas no enterro. A Bíblia diz: se você morrer e ninguém chorar, é melhor que você não tivesse nascido. A Bíblia que fala, eu estou falando sério. Quando você morrer, tem que ter muita gente para chorar. Nossa, que perda. Esse dia, no enterro, o pastor foi celebrar o ato fúnebre. Falou: estamos aqui diante de um homem, bom pai, um bom amigo, um excelente marido. E aí a viúva estava sentada perto do caixão, falou para o filho: vê lá se é seu pai mesmo.
porque eu acho que trocaram o defunto. Porque tem gente que quando morre, amanhã já foi 2 dias. Louvado seja Deus. Você está rindo, mas é sério. E quando pessoas não conseguem viver com pessoas, deixa eu te explicar uma coisa que eu tenho. Animais não substituem pessoa. Animais não substituem gente. Porque tem gente que fica aborrecido com gente, vai criar bicho. Bota nome de gente no bicho. Cachorro chama. Eu pensei em falar uns 4 nomes, mas tinha gente aqui. Aí eu me atrapalhei. Cachorro chama Cláudio. Você já viu gente que bota nome de bicho? E conversa com o bicho? Só você me compreende. O cachorro deve estar olhando assim, ó. Não sei não. Abraça o cachorro. Prefere lidar com o bicho. E tem um dia mó barato. Eu fui numa casa que a mulher chamou uma garotinha, pelo menos eu achei. Era uma galinha. Ela botou o nome, eu achei que era uma menininha quando vi. Eu falei, Jesus, o que é isso? Você quer ser feliz, meu filho? Para de botar bicho no lugar de gente. Pelo amor de Deus. Certo? Você quer ser feliz? Estabeleça níveis de relacionamento. Estou cansado de falar isso aqui. Gente de distância curta, gente de distância média, gente de distância longa e gente que fica lá na linha. Aprenda. Você quer ser feliz? Tem gente de todo tipo que chega todo dia na sua vida. Quem trabalha comigo aqui na igreja sabe, tem gente que chega aqui hoje dizendo que vai com a gente até o último dia da vida. 2 cultos depois. Cadê a pessoa aqui conosco? Foi embora. Certo? Porque tem gente que chega para ficar, tem gente que chega para ficar só um período, tem gente que chega só para atender uma demanda da sua vida, depois vai embora para atender demanda dos outros. Aprenda a colocar pessoas nos seus níveis, ok? Outra coisa, você quer ser feliz? Ninguém é mais importante que ninguém. Ninguém. Nunca se sinta pior que ninguém e nunca se sinta melhor que ninguém. Até porque você pode não representar, por exemplo, eu sou muito mais importante para minha mulher do que você é para a sua. Eu sou muito mais importante para minha mãe, certo? Do que você é para a sua. Em determinados momentos, alguém pode até ser mais importante, mas não melhor. Quando você está numa condução, com certeza, você pode dormir, o motorista não. O que significa que ele é mais importante que você, mas não melhor. Está assim de gente com complexos, né? E um deles de inferioridade. Então você quer ser feliz? Descubra que não tem ninguém melhor que você. E nem pior que você. Em algumas situações, até a nível de importância, ele pode ser mais importante ou menos importante para você, dependendo da avaliação. É assim que funciona. Se você, eu vi esses dias um camarada chegar num hotel, num congresso que nós íamos, e o cara chegou e deu algum problema na reserva dele. Ele ficou furioso, porque achou que estava sendo uma discriminação, e não estava, era uma coisa perfeitamente normal, que já aconteceu comigo diversas vezes, mas eu notei
E ele não se hospedou naquele hotel, nem sei, porque eu preguei no primeiro dia, nem sei se ele ficou no congresso para pregar, de tanto que ele se sentiu inferiorizado com o fato que aconteceu. Aprenda, certo? Que você não é melhor nem pior que ninguém. Quer ser feliz? Aprenda, o vazio da fé só se preenche com a fé. O vazio da fé só se preenche com a fé. Não bote carro, não bote pessoas, não bote casamento, não bote dinheiro, porque nada disso preenche o vazio da fé. Se você quer ser feliz, aprenda a ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a alegria do Senhor é a nossa força. Aprenda isso, ok? Você quer ser feliz? Aprenda que o perdão é um pedágio obrigatório na estrada de quem quer ser feliz. Se você não aprender a perdoar, inevitavelmente o diabo vai usar alguém para roubar, matar ou destruir a sua vida, não você. Não. Gente, as armas da Primeira Guerra Mundial matavam mais que a da Segunda. O poder de fogo, certo, das armas da Primeira Guerra era mais forte. O que se descobriu ao longo da guerra foi que, ao invés de ferir ou de matar um soldado inimigo, era muito mais lucrativo feri-lo. Porque quando um soldado era ferido, automaticamente outro soldado, ou dependendo, até dois, deveriam ser destacados para oferecer algum nível de atenção. Se tem uma coisa que o diabo tem feito hoje, é ferir pessoas. Por isso ele vem para roubar, e a palavra matar não é matar fisicamente, é separar. A palavra morte, o teor da palavra morte, a essência é separação. Você morre quando seu espírito se separa do seu corpo. Você morre espiritualmente quando seu espírito se separa de Deus. Então o propósito maligno é esse: e ferir pessoas, fazer com que essas pessoas não perdoem seus pais, seus cônjuges, qualquer pessoa. Feriu você, já era. Olha a trajetória do José no Egito. O tempo inteiro, o diabo, mesmo não aparecendo explicitamente, tem um propósito: ferir o coração do cara, magoar o coração do cara. Seus irmãos o traem, a mulher do patrão, o copeiro esquece. Pode notar, o tempo inteiro há uma estratégia maligna para quê? Para que José tenha um problema com mágoa, com ressentimento. Você quer ser feliz? Aprenda a perdoar. E você quer ver um negócio que é bem casadinho, que pode te ajudar bastante? Esses dois aqui, ó, 9 e 6. Perdoe e estabeleça nível de relacionamento com a pessoa que você perdoou. Perdoe, estabeleça nível. Perdoe e estabeleça nível. Por quê? Quando você estabeleceu o nível depois de perdoar, a probabilidade dessa pessoa fazer de novo é muito pequena. Porque se ela vivia aqui pertinho de mim, ela fez, eu peguei ela e coloquei para cá, ela sabe que se ela cometer a mesma coisa de novo, eu vou jogar ela para o próximo nível de distância. E normalmente ela não vai fazer. Algumas pessoas não têm sucesso em seus relacionamentos porque utilizam o perdão sem os níveis de relacionamento. Quando nós olhamos para isso, querido, me parece que é isso que a vida está esperando de nós. Nós, como religiosos, estamos esperando Deus nos fazer feliz, e Deus, como soberano, bondoso, misericordioso, está esperando eu e você ter acesso a tudo aquilo que Ele já criou para nos fazer feliz. O que acontece? Pessoas estão passando por aqui, indo para o céu,
com Jesus Salvador, o da cruz, mas não conseguem ser felizes, porque simplesmente não pegaram os princípios do Senhor, do dono, do chefe, que é Jesus, e aplicaram na sua vida. Não sabe ser marido, não sabe ser patrão, não sabe ser colaborador, não sabe ser pastor, não sabe ser ovelha, não sabe ser vizinho, não sabe ser irmão, não sabe ser cunhado, não sabe ser sogra, não sabe ser genro, não sabe ser nada. A vida dessa pessoa não sabe administrar dinheiro, não sabe cuidar da saúde, não sabe nada. Então ela fica o quê? Andando para lá e para cá, aguardando o quê? A morte chegar. Me parece que ela faz parte de um cenário. Esse tipo de gente, me parece que ele não está vivendo. Ele me parece ser um adereço no mundo. Ele é alguém que veio ao mundo não para viver, mas simplesmente para que algumas pessoas se beneficiem dele enquanto estão vivendo. Isso tem que acabar. Você merece ser feliz. Quanto mais rápido você descobrir isso, mais fácil vai ficar. Porque qual é o grande problema de ser pastor nesse tempo? É que essa geração nova, ela já está se questionando. Que história é essa de ser crente desse jeito? Como é que é esse negócio? De Deus o Todo-Poderoso, meu Pai, me ama, me deixar viver desse jeito. Ô, alto lá, como é que você fala com Deus? Te deixar vivendo desse jeito? Que deixar? Cria o mundo, cria o ambiente, te protege, envia anjo, te dá uma palavra, um ensinamento, e diz, coloque em prática e as bênçãos vão andar atrás de você, e você vem com um discursinho para mim, que Deus é o vilão dessa história? Não, senhor. O mocinho dessa história é Deus. O vilão dessa história somos nós. Nem o diabo é vilão, porque ele já é um derrotado e sabe disso. Está na hora de nós tomarmos um posicionamento para sermos felizes. Felizes. Muitas vezes vamos enfrentar problemas condicionados à patologia. Eu estou pregando para vocês, eu falei, não tenho vergonha disso. A primeira vez, quando minha barba cresceu, que eu subi no altar dessa igreja e disse que eu estava, pela primeira vez, com depressão, teve gente aqui que ficou escandalizada, porque eu era um pastor e não poderia estar depressivo. Por quê? É uma doença e pode atingir qualquer um. Agora você não me vê prostrado. Meu propósito é lutar todos os dias, dia após dia. E é assim que eu tenho feito e vivido muito feliz. Em alguns momentos eu estou triste, porque alegria e tristeza, como que eu disse, mas felicidade e paz não me faltam. Sai daqui para viver o incrível, e mais do que isso, mostre para as pessoas que você é feliz, porque elas estão bem confusas desse evangelho que nós estamos pregando e desse estilo de vida que nós estamos levando. Isso não está convencendo ninguém mais não, meu irmão. A turma está bem confusa, olhando para a gente dizendo, será que vale a pena ser crente? Está assim, ó, 30% da igreja até hoje não voltou, com a desculpa da pandemia. Você está vendo a igreja lotada aqui, ó, mas é tudo lotado de gente nova. O mundo está precisando ver quem é o nosso Deus. Então, meu filho, vamos levar para lá o que Ele nos deu. Vida em abundância.